Aula do dia 8 de junho, disciplina Estatística Aplicada, ou melhor dizendo, disciplina Estatística Básica para os alunos e alunas do curso de Zootecnia, comentando uma lista de exercícios sobre testes de hipóteses que deveria ter sido enviada para o e-mail da disciplina até o meio-dia de sexta-feira. Então teve uma lista aí com 2 horas para entregar, começa e faz logo, tal, reclamaram do tempo. Eu dei 40 horas, reclamaram também. Então isso quer dizer que tanto faz 2 horas como 40 horas, o tempo será sempre um problema. Portanto, organizem-se para que não seja. Comentando, para não perder muito tempo. O proprietário de uma granja avícola afirma que seus frangos de corte atingem peso de abate aos 39 dias, pesando, em média, 4.551 gramas. A partir da amostra abaixo de 10 frangos, no caso, vamos corrigir para 11, né? Foram 11 frangos. Muita gente só fez corrigir e pronto. Outros ficaram perguntando, professor, e agora, e agora, e agora? Mas é só corrigir. A gente errou aqui na hora de botar. A gente clica aqui, ó, inserir tabela. Aí quando vai clicar aqueles quadradinhos, pensando que deu 10, tinha dado 11. Portanto, 11 frangos. Testa H0 a 5% de significância e comente sobre o plantel. A propósito, quando eu comentar, alguém fez assim, não necessariamente foi nessas turmas. Pode ter sido na turma de estatística aplicada, a agronomia. Por quê? Um ou outro usou esse ponto aqui ao digitar na calculadora. Quando usa o ponto, né? Aqui foi o ponto, acho que eu tirei essa questão de algum concurso por aí. Então eu tinha esse pontinho, eu terminei digitando o pontinho, mas é 4.551 gramas, né? Porque um frango não poderia estar pesando, alguém achar que pesaria 4,551 gramas. 4 gramas num frango, 4 gramas é a casca do ovo, né? Então é claro que é 4.551. Mas ao digitar esse ponto, ou no Excel ou na calculadora, foi 4, então alguém saiu calculando aí, achando zero isso, zero aquilo, né? Mas foi falta de atenção ou muita pressa naquilo que estava fazendo, porque era urgente, era urgente, era urgente. De qualquer modo, esse pontinho, ele não era para estar aqui. Eu vou até tirar para nas próximas vezes alguém não achar que um frango pode pesar 39 dias comendo ração, menos de 4 gramas, né? E mais de 4 gramas um pouquinho. Então fica um negócio meio estranho quando alguém pensa, olha os números sem raciocinar o contexto. Como se trata de um teste de hipótese, no caso aqui para uma média, você está fazendo uma confirmação de alguma informação, ou oficial, ou extraoficial, mas de alguém que interessa na pesquisa. Então foi o proprietário da granja. Ele tem um galpãozão lá e diz, esse galpão aqui eu costumo tirar 4.550 gramas, né? Em média, os pesos, os frangos pesando, no caso, peso vivo, né? Só lembrar, ó, se alguém tiver dúvida, isso aqui é peso vivo. Por quê? Os animais ainda estão vivos, mas estão prontos para ir para o abate. Então, peso de abate e não peso abatido. Pois bem, como se trata de um teste de hipótese, a primeira coisa a fazer é a hipótese. E sempre usando a simbologia, deixa eu dar acesso a essa pessoa, né, que está aqui atrapalhando nossa aula, mas merece entrar. Então, a primeira coisa é fazer a hipótese. Está igual o Google aqui atrapalhando a aula. A hipótese é com a simbologia de população. A média informada é aceita? Se é aceita, então confirma a informação do proprietário. Se rejeitada, né, H0 é a hipótese a ser testada. Se rejeitada, né, se ela for rejeitada, você aceitaria a outra que diz que é diferente. Mas se você disser para o proprietário, é diferente, como muitos, né? Aliás, poucos responderam e enviaram. Mas entre esses que responderam e enviaram, desce da outra disciplina, dizia, houve diferença entre a média informada e a média amostral. Ponto. Tá. E aí eu fiquei esperando, eu sou o produtor, né? O proprietário, fiquei esperando, mas e essa diferença foi o quê? Foi para mais?
Foi para menos, como o professor ensinou na sala de aula? Então, faltou alguém dizer. Neste caso, a média de peso dos frangos aos 39 dias, né, quando estarão prontos para o abate, foi de, aí você diria a média que você encontrou, acho que foi 4.067 gramas. Portanto, menor, né, inferior estatisticamente à média informada. Qual é a vantagem de informações desse tipo? É que você trabalha com o valor mais próximo da realidade. Uma coisa é eu acho que, outra coisa é você fez uma amostragem e descobriu que. Certo? Embora tenha 5% de probabilidade de estar errado ao dizer aquela informação, você tem ainda, né, 95% de confiança ao estar afirmando aquilo. E se você tiver, repetir essa pesquisa, esse levantamento, fizer outras amostragens 100 vezes, então tirar 100 vezes, separa mais 11, devolve os frangos, mais 11, 100 vezes, em 95 delas vai dizer que a média realmente desses frangos é inferior à informada. Portanto, senhor proprietário, seus frangos não estão dando o que o senhor estava imaginando. Né? Está dando menos. Tantos gramas, você aproveita e calcula. Né? Você aproveita e faz. Né? E está dando o quê? 4.067 gramas. Menos o que você informou, está dando aí quase meio quilo a menos peso vivo. Certo? Ô louco, então temos que tomar providência desse galpão. Tem sim. Não está dando o esperado por você, não. Agora é verificar lá, começar a ver os pontos. Quais são os fatores que influenciam no peso para abate aos 39 dias? Aí vem qualidade do pinto, né? Chegada deles em um ambiente bem preparado para a chegada deles, o transporte. Então você começa a investigar, começa a perguntar no produtor do pinto que mandou para você. Fica que distância? Sei lá, 300 km. Saiu que horas? Saiu 5 da manhã, chegou 9. Mas o trato era sair daí 3 para chegar aqui 6. Né? Então chegou, já o pinto viajou em ambiente mais quente. Aí começa a descobrir. Começa a descobrir. Aí você sabe onde atacar. Aí, Alaí, você vem naquela informação do professor HC. Ó, é preciso conhecer para intervir. Muito bem. Soraya e outros alunos, por favor, mantenha suas listas abertas para quando eu perguntar quanto foi isso, quanto foi aquilo, ficar fácil de achar, certo? Então, por favor, me diga aí, qual é o T tabelado de 10? Porque, se eu não me engano, não é 2.262. Alguém me disse que é diferente. Dá quanto? Professor, é 2,228. 228. Muito bem. Então, aquele que usou o 10 menos 1, 9, achou 262. Eu considerei correto, porque o erro foi meu em ter botado 10 lá em cima. Né? Mas eu admiti o tempo todo que se você errar porque considerou 10, admiti que o erro foi meu e manteve a correção favorável. O T calculado é uma fórmula, não vamos nem discutir. Né? É uma média menos a outra, numerador. Como a média foi menor, o valor deu negativo, já indicando que se você rejeitar H0 será para menos. Né? Pois bem, então, numerador, uma média menos a outra. Né? Vocês vêm aqui, calcula a média, uma menos a outra. Certo? Dividido por desvio padrão. Então, vai aqui, calcula o desvio, calcula a variância, tira a raiz, acha o desvio. Desvio dividido pela raiz de 11. Só eu botei a raiz de 10, não tem importância, está tudo certinho. Aí acho o T calculado, que vai dar esse valor ou um valor um pouco a mais, um pouco a menos. Quanto deu por aí alguém? Alguém achou diferente disso? Né? Se alguém achou, diga aí que eu boto aqui. Ou... Professor, meu deu 6,445. 6,445. Eu também. Muito bem, então Eu também. é você que está certo, com certeza, por quê? Porque eu devo ter usado. E agora vamos já saber quanto quanto deu o desvio padrão. O desvio padrão. Por favor. Deu 249,06 gramas. 0,06 gramas. Então vamos lá. 249,06 dividido por raiz de 11 igual 75,09. Aí, 4.067.
menos 4.551. Aí, dividido por, né? Não vou botar o dividido ainda não. 4.067 menos 4.551 igual, aí dividido por 75,09 igual 6,445. Beleza, tá feito, tá corrigido. Aí eu vou tirar aquele lá de cima, ó. Não vou botar ou não, vou botar assim. Já fica feito para o próximo período. Muito bem. Feito isso aí, você tem o T calculado em módulo, né? T calculado em módulo foi maior que o T tabelado. Rejeita SH0, a reticência aqui, né? Teve um aluno, sei lá de qual disciplina, que botou essa mesma reticência, né? Não, reticência eu boto aqui porque eu estou gravando. Ó. Então você vai para a pergunta e usa ela para responder. A hipótese do proprietário de que os frangos de corte atingiriam peso de abate aos 39 dias, pesando em média 4.551 gramas, foi rejeitada, vírgula, a 5% pelo teste T. Ponto. Neste caso, o peso médio dos frangos aos 39 dias foi foi considerado, será de, aí você inventa o que você quiser, né? A ser considerado foi de 4.067 gramas, ok? Então, você tem que definir a sua pesquisa, finalizar. Ela tinha um objetivo, confirmou, né? Confirmou, foi diferente. E aí? Diferente o quê? Para mais ou para menos? Foi para menos. Portanto, inferior àquela informada pelo produtor. Não tiver nenhuma pergunta, vou seguir. Professor, Pois não? eu que entreguei a lista depois, um pouco depois. Hum. Eu acertei todos os cálculos, no caso. E só na resolução na interpretação que eu não acertei, eu só não considerou nada, né? Nem nos cálculos, professor. O professor colocou 0 lá no sistema. Aí depende, eu não sei se foi porque entregou fora do prazo ou se foi porque errou, né? Mas eu gosto de discutir coisas específicas, individualmente, fora do ambiente coletivo. Se você quiser, a gente pode terminar a aula, ao final da aula, entra só eu e você e vamos mostrar a sua lista respondendo direitinho, que aí eu te digo o que foi considerado. Mas você não tiver nenhum constrangimento em falar em público aqui, eu posso dizer. Não, só pode dizer, não tem problema não. Então, provavelmente foi porque foi fora do prazo, portanto é 0. Nem olhei o resto. Mas se eu comentei com você, eu disse os pontos que você errou. Eu disse o que lá? Ai, deixa eu olhar bem no sistema. Bom, eu devo ter dito o seguinte, que você pode acertar os cálculos, mas o produtor está esperando a solução, né? E aí você... basicamente só disse isso, só disse que aliás, só não disse que os cálculos estavam certos, só disse que a interpretação que estava errada, somente isso. Muito bem, aí, né, vou aproveitar para contar uma lorota científica, mesmo sendo uma aula gravada. Um português fez uma pesquisa com aranha, amarrou uma cordinha, uma linhazinha numa aranha e arrancou uma perna e bateu na mesa. Aí a aranha saiu correndo, ele puxou a cordinha, arrancou outra perna e bateu na mesa. Aí a aranha correu, ele puxou de novo, arrancou outra perna e bateu na mesa. A aranha correu, voltou, ele foi arrancando as pernas e batendo. Até que ficou só uma perna, ele bateu. A aranha saiu mesmo com a perna, não correu, mas conseguiu se deslocar. Puxou e arrancou a última perna, bateu de novo e a aranha não se mexeu. Certo? A conclusão da pesquisa portuguesa. A aranha sem as pernas fica surda. Então veja aí que a pesquisa foi bem feita, toda a metodologia científica envolvida, mas na hora de interpretar o que aconteceu, o fenômeno, né, foi totalmente equivocado. Não é que sem as pernas fica surdo, é que sem as pernas não caminha. Então, a interpretação foi dita por esse professor que é tudo nessa disciplina. Mesmo porque eu fico sempre preocupado porque tem uma aula gravada dizendo como é que você faz, como acabei de gravar esta. Aí a pessoa resolve fazer de um jeito que eu... teve alunos que eu botei assim, você não é meu aluno, porque a impressão que dá é que você não assistiu nenhuma aula dessa disciplina.
por conta do jeito de falar, do jeito de escrever, dos cálculos errados, né? Mas podemos conversar também ao final da aula, mostrando passo a passo na sua lista. Segunda questão. Um zootecnista testou na cultura do feijão guandu. Aí, professor, por que você bota essas coisas assim agronômicas, né? Como eu disse, o zootecnista lida com pastagens, lida com enriquecimento de pastagem, lida com enriquecimento de silagem, lida com silagem enriquecida após ser realizado. E feijão guandu é uma leguminosa que poderia ser utilizada no enriquecimento de silagem. Ou então como feno, só faz secar, compacta e guarda, igual se faz com alfafa e outros capim e outras plantas. Rica em nitrogênio, né, uma fonte de nitrogênio de proteína. Duas formas de aplicação de calcário: 3 meses antes, né, e após o plantio. Então você tem que enxergar o experimento. Como é que enxerga isso, professor? Você faz assim, ó. Você enxerga assim. Imagina o experimento aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Agora eu vou apagar isso aqui. Ctrl X. Vou apagar isso aqui. Deu. Agora veja só. O 3 meses antes eu vou chamar de A, né? O após vou chamar de AP. Aí você faz o quê? Você escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você escreve 8 papeizinhos com a letra A, certo? Você escreve A 8 vezes e depois escreve B 8 vezes. Em papeizinhos picotados. Aí junta numa sacolinha e puxa. Quem vai ser plantado aqui? Vai ser plantado, aí puxou, deu B. E aqui, deu B de novo. Puxou de novo, deu A. Deu A, deu A. Deu B, deu A. E aqui, deu B. B. A. O fato é que vai ter que ter 8 Bs e 8 As. Então vamos ver se tem 8 Bs. 4, 5, 6, 7 e 8. Então tem 8 As. Por que não pode botar o A em cima e o B embaixo, ou vice-versa? Porque você tem que ser por sorteio onde cada um vai ficar. Porque se lá na parte de cima for o melhor solo, aí não foi o fato de ter botado o calcário antes ou depois. Foi porque o solo era melhor. Aí o A ganhou. Ou então o solo era pior e o A perdeu. Portanto, você tem que sortear para que você tenha As em cima e Bs também. Muito bem. Então, aí você tem que imaginar o quê? Agora vamos plantar. Vamos plantar. Onde tem A, eu planto 4 linhas. Onde tem A, eu planto 4 linhas. 1, 2, 3, 4. 4 linhas de feijão, vamos dizer assim, de feijão guandu. Essas 4 linhas, qual é o espaçamento entre uma linha e outra? Vamos botar meio metro. Qual o comprimento da linha? Vou botar 5 metros. Aí, ao final, 3 meses antes, né? Suponhamos aí, agora eu vou e planto. Dia 8 de junho. Eu aplico o calcário no chão, no solo, passo um trator por cima e planto. Onde tiver A, já botei calcário, passei o trator por cima e planto. Aliás, eu joguei o calcário, botei e passei o trator por cima. Mas não plantei a alfafa. Ou ao feijão guandu. Não plantei. Muito bem. Daqui a 3 meses, 8 de julho, 8 de agosto, 8 de setembro. Quando for 8 de setembro, eu vou e planto nos As, jogo o calcário onde tem B e planto também. Então, ó, 3 meses antes e logo após o plantio, né? Não é após o plantio, é no ato do plantio, né? Desculpem, corrigindo, aproveitar para corrigir. Ato do plantio. Então, na hora que você está plantando, você vai, aplica o calcário e planta, né? Vou até melhorar isso aqui para no plantio, certo? Só um instantinho, no plantio. Para ficar mais inteligente. Onde tem B, eu vou esparramar o calcário, passo o trator e planto. Então, no dia do plantio, né? No dia do plantio, eu apliquei o calcário. A pergunta é, o ideal é que eu aplique o calcário muito antes ou posso aplicar no mesmo dia? Que aí é uma operação só, né? Veja que se eu aplico 3 meses antes, no dia que eu for plantar já tem mato, já tem eu vou ter outro trabalho.
E se eu puder aplicar o calcário de imediato e em seguida plantar, já ganhei essa prática cultural a menos, que é a erva daninha. Bom, mas o calcário você estudou nas disciplinas pertinentes, química isso, química aquilo, né? Na própria disciplina de solos, que você tem disciplina de solos, dizia lá que o calcário precisa ser incorporado e tem que ter água para ele reagir. Portanto, se ele não tiver reações, as reações para fazer a sua função, que é gerar cálcio e magnésio para as plantas, né? A fisiologia que você estudar vai dizer por que cálcio e magnésio são importantes. E também controlar o pH, elevar o pH da acidez, 5 ponto alguma coisa, menos de 5 para 6 ponto alguma coisa, que é o que as plantas querem. Então, mas só faz isso se for aplicado muito tempo antes e se tiver água. Então, professor, quer dizer que se eu aplicar hoje e não chover nenhuma vez até em setembro, tanto faz aplicar hoje como aplicar em setembro? Sim. Então, se for irrigado, molha. Se não for, tem que plantar, aplicar o calcário de modo que chova nele antes. Okay? O barulhinho aqui é um carro saindo, mas faz parte das aulas remotas. Muito bem, espero que tenha entendido. Professor, mas nessa parcelinha aqui de 5 metros com meio metro de largura, eu colho tonelada por hectare? Não. Você vai fazer assim, ó. Você colhe assim, essas plantas aqui, pesa todas elas, aí você põe. Suponhamos que essas plantas pesaram de 3,5 kg. 3,5 kg, né? 3,5 kg, colhidos em... Aí vamos ver. Em quanto? Meio metro aqui, com meio metro aqui, com meio metro aqui, dá 1,5. Mas metade de meio para cá e metade de meio para lá, faz 2. 2 metros por 5, 10 metros quadrados. Em 10 metros quadrados. Aí você vai e se pergunta. Se fosse em 10 mil metros quadrados, quanto eu colheria? Então, ó, eu colhi esse pouquinho aqui em 10 metros quadrados. Se eu tivesse 1 hectare plantado desse jeito aqui, eu colheria quanto? Aí X. Então você transforma em tonelada por hectare, ok? Pois bem, isso é a instalação desse experimento, certo? Muito bem. Continuando. Aí esse antes e depois, acho que quem criou essa pergunta aí no ENAD, ou foi em alguma seleção de mestrado, sei lá onde foi, que eu tirei ela, criou para confundir vocês. Botou antes e depois, que será que vão pensar, né? Será que vão pensar que é para vocês pensarem que seria dados pareados. Mas não tem como ser dados pareados. O que é dados pareados? É quando uma parcela emite 2 dados, um par de dados. Então, eu tinha parcelas em que eu apliquei o calcário 3 meses antes, e hoje tenho outras parcelas em que eu vou aplicar o calcário imediatamente. Então, não dá para ser a mesma parcela, certo? No plantio, para ficar mais fácil e até mesmo evitar essa confusão no futuro, né? Mas quem elaborou a questão não quis evitar isso, não, porque os concursos, minha colega Soraya, acredite, como são poucas vagas e o concurso gastava muito papel, então se faziam poucas questões, né? 20 questões, 30 questões, escreva um texto para poder ficar mais barato o concurso. No Ceará, por exemplo, teve um concurso da Emater em que eram 30 vagas e 41 pessoas fecharam a prova. E agora? Né? Tivesse uma pegadinha como essa, tinha sido menos. Mas aí fecharam a prova. Como fecharam a prova, aí foi pela Constituição. Né? Primeiro, o mais velho casado com filhos. Aí se não tiver nenhum, o mais velho casado. Depois, só o mais velho sem ser casado. E aí vai até... A Constituição é muito clara nesse aspecto para concurso. Voltando para cá então, agora resolvendo. Primeiro, a hipótese. Como se tratam de duas médias, começa pelo teste F. Para aplicar o teste F, você acha a variância de um e a variância de outro. Divide a maior pela menor, está aqui o cálculo, né? E faz a hipótese. A variância de antes é igual à variância de no ato, né? No plantio, né? No plantio, ou a variância de antes é igual à variância de no plantio. No plantio. Ok? A variância é igual ou é maior? É óbvio
que eu tenho que olhar antes quem é que tem a maior variância, para eu perguntar correto. Se aqui provavelmente quem escreveu aqui botou antes maior que no plantio, é porque antes tinha uma variância maior. Dividiu uma pela outra, achou aqui, e o tabelado. São 8 em cada uma. Então, você tem 8, o n igual a 8. 8 menos 1, 7. 8 menos 1, 7. Vai na tabela e acha. F calculado, maior que o tabelado, rejeita esse a zero, ou seja, aí você vai escrever, né? A hipótese de que as variâncias fossem iguais entre si, estatisticamente foi rejeitada a 5% pelo teste F. Neste caso, as variâncias foram consideradas heterogêneas, sendo que a variância de antes foi maior do que a variância de no ato do plantio. Muito bem. Em sendo heterogêneas as variâncias, o teste T a ser aplicado é o caso 2. Aí você vai completa a informação. Teste T, caso 2. Né? Teste T, caso 2. Foi bem? Caso 2. Deixa eu completar aqui. Teste T, caso 2. Assim, o teste T, caso 2, você é um teste de hipótese. Portanto, coloca a hipótese. A média de antes é igual à média de no ato, né? No plantio, ou a média de antes difere de média no ato do plantio, certo? Então, para tanto, você calcula o T calculado e acha o tabelado. Como se trata do caso 2, o T calculado tem a fórmula aí, todo mundo já tem, muitos já estão com ela inclusive na sua frente. Portanto, não vou nem repetir aqui. Achei o T calculado, só quero saber se alguém achou diferente disso. Se tiver, a gente pode refazer o cálculo. Bom, às vezes tem diferença, mas é de aproximação. Portanto, T calculado foi igual a isso. Tabelado de N asterisco. Quanto deu o N asterisco, Soraya? Deu 8, professor. 8. E o tabelado é quanto? Tabelado, ele é 2,306. 306. Portanto, módulo do T calculado, maior que o tabelado, rejeita esse H0, aí você vai para a pergunta. Rejeitou o quê? Rejeitou isso aqui, ó. Você rejeitou isso aqui. Então, isso aqui está rejeitado. Aí você vai e diz, a hipótese de que o rendimento do feijão guandu, com a aplicação do calcário antes, ser igual ao rendimento dessa cultura, com o calcário aplicado no ato do plantio, foi rejeitada a 5% pelo teste T. Então, pode-se concluir que diferem, né, o rendimento da cultura do feijão guandu quando aplica o calcário antes ou 3 meses antes ou no ato do plantio, tem diferença estatística entre elas. Ponto. Agora você tem que dizer para o produtor qual é o melhor, né? Soraya, qual foi a média de 3 meses antes? A média foi 2,47 toneladas por hectare. E a de no plantio, no ato do plantio? 1,82 toneladas por hectare. Portanto, aí você vai completa. Ponto continuado. Nas condições dessa pesquisa, o rendimento da cultura do feijão guandu, quando aplica-se o calcário 3 meses antes, foi superior ao rendimento de quando se aplica o calcário no ato do plantio, certo? No dia do plantio. Traduzindo, quando o produtor for fazer o plantio dessa cultura, né, o produtor da tua região, isso aqui não vale. Se você fez essa pesquisa em Miguel Alves, Guadalupe, Teresina, Timon, isso não vale para qualquer lugar, não. Vale para o setor que você está, que tenha o mesmo clima, mesmo regime de chuvas e os solos mais semelhantes, né? Então, nas condições dessa pesquisa, você vai dizer, recomenda-se que o produtor aplique o calcário 3 meses antes de instalar a cultura, pois o rendimento é muito mais, o rendimento é superior. Okay? É isso que você vai dizer. Muito bem, continuando, a qualquer momento pode interromper e perguntar. Na outra, terceira
questão da lista, um zootecnista testou em sorgo forrageiro 2 formas de condução da cultura, né? O sorgo, outra cultura aqui que faz você produzir silagem, né? Alimentos, principalmente, pessoal, para galinha poedeira. Houve uma pesquisa, acho que foi, não sei se foi da Embrapa, foi da Embrapa, porque a Embrapa faz pesquisa e a Emater divulga o resultado, em que o sorgo, o grão do sorgo, né, depois desintoxicado, a maioria das variedades de sorgo, na época, o grão, ele era tóxico, então as galinhas comiam e tinham problemas de toxicidade. Aí agora, as variedades modernas não têm mais essa toxidez. Bom, professor, o que é sorgo? Então, mentaliza aí um pé de milho. Agora não tem espiga. Mas quando sai o pendão, este pendão, ao invés de ter as florezinhas para grão de pólen, tem a flor para produzir o próprio grão. Então essa florzinha é fecundada e ela gera um grãozinho. Mais ou menos como uma semente de quiabo. Quem tiver lembrado aí, ó, semente de quiabo um pouquinho maior. Depende da variedade. Quem estiver lembrando aí, do tamanho desse 0 aqui, ó, para menos. Né? Do tamanho desse O aqui para menos, mais ou menos por aí. Um grãozinho meio cinza. Tem de várias cores. Mas é um pé de milho, mesma estrutura. Se você vê nascido ainda sem florar, sem nada, você diz é milho, cultura de milho. Não, aqui é sorgo. Tem que dizer que é sorgo. Aí, ele quando sai, o pendão, nele tem um grão. Você colhe o pendão, ok? Bate e tira o grão. Aí esse grão é servido para as galinhas, principalmente as galinhas poedeiras, que, segundo a pesquisa, dá maior rendimento do que quando são alimentadas com milho. Muito bem. Aqui está trocada, né? Está espaldeirado, não espaldeirado, aqui é outra coisa. Consociado e não consociado. É a colocação. Não consociado. O que é consociar, pessoal? É colocar uma cultura a mais junto. Então, se você planta, no mesmo dia, você sai plantando as linhas de sorgo. Então, imagina só, você pode plantar assim, ó, uma linha de sorgo. Aí, ao invés de botar meio metro depois outra linha de sorgo, você bota com 1 metro. E no meio das duas planta uma leguminosa. Pode ser feijão, pode ser trevo, pode ser crotalária, feijão guandu, pode ser uma leguminosa, certo? E aí você chama de plantio consociado, de 2. O interiorano nordestino gosta de plantar arroz e feijão, feijão e milho. Deixa eu ver, arroz e feijão? Nunca, né? Milho e arroz, ou milho e feijão, a gente chama de plantio consociado. E o não consociado a gente chama de cultura pura, né? Também é chamado de cultura pura, certo? Só o sorgo. Muito bem. Então, aí alguns me perguntaram, professor, faltou um dado, que foi que houve aqui? Então vocês se lembram, quando eu botava uma lista de exercícios para vocês, em que eu não dava os valores. Eu não te dava os valores. Eu já te dava logo a média. Eu já dizia média tal, dizia o padrão tal, e o N era tanto. Aí eu dizia o N, e às vezes eu dizia 14 num e 13 no outro. 12 num e o outro é 11. Para mostrar que existem pesquisas com N's diferentes. Esse é o caso. O consociado. Professor, mas eu deveria fazer logo com N's iguais. Sim, você pode até ter feito com N's iguais, né? Ctrl C, aqui ó, Ctrl V, era N's iguais. Suponhamos que fossem N's iguais. Mas essa aqui entrou uma vaca e comeu, ó. Comeu ele. Aí ficou N's diferentes. Você pode até ter feito com N's iguais, mas houve um problema, né? Houve um problema. O experimento de uma aluna minha de mestrado, uma vez, aqui em Água Branca, regeneração. Um tratorista fez uma manobra de uma colheitadeira em cima do experimento dela. Então, estava já escurecendo, ele não viu, deu ré, voltou, deu ré, voltou, deu ré, voltou e voltou para a sede. Aí perdemos uma parcela. O experimento dela ficou com um com o número de parcela, outro com menos números de parcela. Então, isso aqui é um caso de N diferente. Só isso. Portanto, teste T para 2 médias, né? Consociado e não consociado. Portanto,
Começa pelas variâncias. A variância de não consorciado é igual à variância consorciada, ou a variância de consorciado é maior. Então, observe que aqui ele botou consorciado maior, ou ele ou ela, né, do que não consorciado. Então, é claro que quando calculou a variância daqui e a daqui, viu que a de consorciado era maior. Então, começa com ela, na hipótese H1. Fez o cálculo, né? Quanto foi que deu o F tabelado, pessoal? Aqui está equivocado, ó. Eu botei 979. É 16 alguma coisa, né? 16,499. 50. Muito bem. E o tabelado, olha, se aqui tinha a maior variância, e ele tinha... Quem tinha maior variância? Era o não consorciado. Aliás, quem tinha maior variância, Soraya? Quem tinha a maior variância? Consorciado. O consorciado, professor. O consorciado, né? Então, o consorciado, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas o meu consorciado, pelo exemplo que eu dei, era em cima ou era embaixo? Embaixo. Ah, sim. Então, isso explica porque eu estou todo confuso aqui. Então, o não consorciado é em cima. Agora sim. O consorciado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 1, 7. E o outro tem 9 menos 1, 8. Então, o F tabelado será do 7 com 8. Vai na tabela e acha. Tá certo esse F tabelado, Soraya? Tá certo, professor. Muito bem. 16,50 maior que o tabelado, rejeito de CH0, ou seja, a hipótese que as variâncias seriam consideradas iguais entre si foi rejeitada, 5% pelo teste F. A variância de consorciado foi estatisticamente maior que a não consorciada, portanto, as variâncias foram consideradas heterogêneas, teste T, caso 2. Certo? Teste T, caso 2. Esse barulho de carro aí, pessoal, é que a Equatorial está aqui pertinho. Professor, Pois não. No caso, para a gente fazer as hipóteses de H0, H1, a gente tem que fazer a variância, né, para ver qual que é a maior e construir as hipóteses através disso. Sim. Tá certo. Muito bem. É para evitar, suponhamos que, ó, quer ver, ó, quanto é a variância de consorciada, Varaya? Porque às vezes a gente só olha e acaba fazendo as coisas erradas. Isso. Então é para evitar que você pergunte, 14 é maior do que 35? Aí não faz sentido, né? Então você tem que perguntar se fulano seria estatisticamente maior que ciclano. Então, para evitar você perguntar 2,4 é maior do que 16, não faz sentido. Então, tem que perguntar, a hipótese H1 tem que ser com base nos dados que você já tem e já conhece. Continuando, teste T caso 2, a mesma coisa. Acho o T calculado, acho o N asterisco. Quanto foi que deu o N asterisco, Soraya? 8, professor. 8. E aí nós já sabemos quanto é o T, né? 2,306. Né? Já da questão anterior. Muito bem. O T calculado está correto, Soraya? Professor, esse T calculado, ele é quando a gente faz homogêneo. Então, eu quero saber quanto é ele heterogêneo. Heterogêneo dá aproximadamente 7,07. Isso, muito bem, muito obrigado. 7,07. 07. Portanto, T calculado maior que T tabelado, né? Esquece o sinal. Rejeita CH0, aí volta para o texto. Houve diferença, já estou mudando aqui, ó, porque o nome é interpretação, então a gente interpreta como achar melhor. Houve diferença significativa entre, né, na produtividade da cultura do sorgo, quanto à forma de condução da lavoura, 5% pelo teste T. Sendo que, quando consorciado, ó, quanto foi a média de consorciado? A média foi 43,96. E a de não consorciado? 35,23 toneladas por hectare. Houve diferença significativa para a cultura do sorgo forrageiro, quando consorciado e quando não consorciado com leguminosa.
a 5% pelo TST. Ponto. Observou-se que, quando consociado com leguminosa, a cultura do sorgo é mais produtiva. Foi mais produtiva. Chegando a, eu fiz aqui a diferença, ó, quase 9 toneladas de diferença. Ponto. Senhor produtor, recomenda-se essa prática, né? Quando for cultivar sorgo, é interessante, né? É mais produtivo se o senhor consociar com alguma leguminosa, né? Pois eu fiz uma pesquisa aqui na região e demonstrou ser muito mais produtivo o sorgo quando ele é consociado com leguminosa do que quando ele não é. A propósito, para quem não conhecer, a leguminosa ela é assim, ó. Imagina os feijões em geral, a soja, por exemplo, quando as raízes saem da semente, elas já são logo infectadas por uma bactéria chamada Rhizóbio, certo? Essa bactéria, ela infecta a raiz da planta, penetra na raiz da planta, e ela tem a capacidade de retirar nitrogênio do solo, nitrogênio do ar que está no solo. O que é o nitrogênio, professor? N3, né? Nitrogênio é N3, ó. N3. Nitrogênio é N2. Bom, eu sei que o nitrogênio tem, eu não tenho como eu fazer aqui, pessoal, mas imagine que essas 3 linhas estejam paralelas, viu? Na horizontal. A ligação é tripla. Então, o nitrogênio é altamente ligado um ao outro na natureza. E ele é beirando 78% do ar. Então, veja, o ar é altamente rico em nitrogênio. Quando o ar penetra no solo, essa bactéria pega essa molécula de nitrogênio aqui, ó, N2, né, com ligação tripla entre elas, que é a ligação mais forte que tem na natureza, e quebra essa ligação quimicamente, né, bioquimicamente. Quebrando, ela tem nitrogênio, se une às substâncias que ela tem lá na sua composição e dá para a planta amônia, né, NH4+. Aí a planta leva isso para a parte aérea e lá transforma nas suas proteínas, nas suas flores, frutos e assim por diante. Então é proteína. É como se você tivesse adubado com sulfato de amônia, adubado com esterco e assim por diante. Pois bem, também às vezes transfere na forma de nitrato, NO3-. Mesma coisa, tem planta que recebe nitrato, tem planta que recebe amônia. Mas quando recebe nitrato, lá em cima transforma em amônia. Quando recebe amônia, lá em cima transforma em nitrato. Mas de qualquer maneira, é fonte de nitrogênio para a planta transformar aquilo em rendimentos. Principalmente flor, fruto, proteína e assim por diante. Muito bem. Observa, na natureza, quem é que faz essa quebra? O raio. Então lá quando tem chuvas com trovoadas, aquele estampido gera calor intenso, monstruoso, e naquelas portas, aquele nitrogênio próximo ao raio, ele é quebrado também. Quando chove, chove nitrogênio. E aí o povo do interior diz, a água da chuva é abençoada. Por quê? Quando ele molha a planta dele com água de irrigação, ele percebe uma coisa. Quando ele molha com chuva, é outra coisa. Porque a chuva, nas nossas chuvas, vem com nitrogênio, né? Sem contar que vem também com poeiras, vem com matéria orgânica suspensa no ar, que se junta naquela água e cai no solo. Só para lembrar esses detalhes. É sempre bom de saber essas curiosidades da natureza. E o adubo que nós fazemos, professor, por que custa tão caro? Porque quebrar essa molécula, por nós, numa indústria, exige 700 e tantos graus, e você sabe que formar calor ou formar frio consome muita energia. Então nós fazemos esse adubo, mas fazemos ele de modo muito caro. E o sulfato de amônia, 100 kg de sulfato de amônia tem 20 de nitrogênio, né? E você vê o ar tem 78%. Já um de nós aí, um desses cientistas abnegados, vai descobrir um jeito de fazer o que essa bactéria faz e transformar a fábrica de nitrogênio em algo mais fácil, né? Para que a gente possa ter um adubo mais barato. Pra você ter uma ideia, eu plantei aqui no meu quintal milho e feijão. Então, o meu quintal é fraquinho, né? Um terreno fraquinho e tal. Pois o feijão produziu muito bem e o milho não. Por quê? Se a terra é fraca, não tinha nitrogênio para o milho, mas o feijão produzia o seu próprio nitrogênio.
Uma pequena curiosidade. Voltando para cá, né, como eu disse, a gente está numa universidade, então a gente tem que discutir de tudo. A disciplina é estatística básica, mas ficou tão fácil fazer essas bobaginhas aqui, e pode ter calculado, ter tabelado, que nos permite, né, divagar, né, por outros temas, mais ligados à agricultura e à pecuária. Espero que compreendam a nossa posição. Pois bem, deixa eu botar aqui a tomada. Está pedindo aqui. Ok. Adiante. Então, feitos os cálculos, tudo tem que ser feito aqui. Ter calculado maior que ter tabelado, rede CH0. Então, ele, se está negativo, é porque a pessoa pegou o menos, o menor menos o maior. Se pegar o maior menos o menor, fica positivo. Mas você não deve dizer na sua pesquisa, no seu TCC, que não consorciado produz menos que consorciado. Não. É melhor você fazer o mais, o melhor, né? Menos o menor, que aí você trabalha com valores positivos, e aí você vai dizer que o consorciado foi mais produtivo do que o não consorciado, vírgula, a 5% pelo teste T. Se essa pesquisa for repetida 100 vezes, em 95 delas, o cultivo consorciado vai ser mais produtivo do que o não consorciado. Certo? Essa é a ideia. Na quarta e última questão, deixa eu ver se é a última mesmo. Na quarta e última questão, dados os valores abaixo, referentes ao aparecimento de doenças de cascos em lotes de suínos, cujos pisos eram de 4 tipos: pedra de piracuruca, cimento, pedra de castelo e chão batido. Aqui eu chamo a atenção de vocês que a curiosidade de muitos de vocês foi logo pesquisando no Google, pedra de piracuruca, né? Olha, se o Felipe Neto diz uma coisa, você vai pesquisar se é verdade. Então, quando você viu pedra de piracuruca, cimento, pedra de castelo, você foi examinar o que é isso, por que está relacionado a suínos, por que está relacionado a doença de cascos, e aí leu, aproveitou e aumentou seus conhecimentos sobre a questão. Doença de casco é porque esses animais modernos, né, de raças altamente produtivas, têm problemas. Quando você chegar num plantel de frangos e ver os frangos todos deitados ali no horário que deviam estar comendo, espertos, entenda, eles estão pesados e as articulações começam a sentir dor. É como se uma criança crescesse tão rápido que os joelhos não aguentassem o próprio peso. Então, dá vontade de ficar quietinho para não mexer. Isso é um problema. Aí nós, zootecnistas, fomos melhorando essas linhagens a ponto de ele crescer num ritmo tal que aqueles animais, aquelas aves que sentiam esse problema, nós fomos descartando da pesquisa. Até que ficaram só aqueles que crescem rápido, mas não tem problema de articulação. Certo? Então, é isso. Agora, se você pegar esses pintos, que são trabalhados geneticamente para um ambiente fofinho, né? O galpão, os pintos quando chegam tem 3, 4 centímetros de palha de arroz, para ele pisar em terreno macio. O galpão está reduzido em 1/4 do tamanho, para evitar que ele caminhe muito e perca energia. Aí eles vão crescendo e vai aumentando o tamanho do galpão, até que o galpão fique inteiramente cheio de frangos. Então todo esse cuidado é para você ter o maior rendimento possível dos frangos. Ok? Bom, e nos suínos? É que você priorizou tanto o rendimento, o crescimento do animal, a produção de carne, e que acabou tirando dele a pelagem resistente a doenças, os cascos ficaram mais moles. Aí você deu um piso adequado para ele e fica sempre pulverizando o ambiente para evitar que ele tenha doença. Não deixa pegar sol, é tudo coberto. Então você foi compensando a melhoria genética. Mas se esses animais ficarem pisando, andando muito, os cascos criam pequenas fissuras que você nem vê. Por ele entram micro-organismos que podem atingir a corrente sanguínea e geram dores nas articulações, principalmente ali na parte de tornozelo, que no animal a gente chama de boleto, e joelhos. E fica inchado, dói, o animal para de comer ou come menos. Muito bem.
Então, para isso, você estuda diversos tipos de piso, diversos tipos de forros para os pisos, né? Molha menos vezes por dia a pocilga para não amolecer muito o casco, bem inclinado, uma inclinação mínima para que quando molhar a água escorre logo e não fica junto dos animais, tira as fezes para não ficar em contato e assim por diante, vocês estão imaginando aí. Bom, um ou outro, né, meio que desavisado, respondeu isso aqui como teste T. Não é teste T, muito menos para duas médias. Aqui são variáveis categóricas, são variáveis qualitativas. Ó. Tipo de piso, aí, teve doença ou não teve. Né? Não foi medido o peso do animal, não foi medido o tamanho da doença, não teve mensuração aqui. Foi sim ou não? Então, aqui, ó, dos animais que estavam em Pedra de Piracuruca como piso, eram essas somas aqui, ó, esses animais aqui. Destes, né, basta somar, 165 tiveram doença de casco e esses não. Desses, 172 teve, esses não. E assim por diante. Quem menos teve, aqui foi o chão batido. Pessoal, isso aqui é totalmente hipotético, viu? Essa não tinha ido de lugar nenhum, não. Portanto, esses números não condizem com a realidade. Não vão sair por aí dizendo que chão batido é melhor do que pedra de piracuruca e vice-versa. Só se fizer a pesquisa você lê um artigo científico. Pois bem, aí eu dei a hipótese. O aparecimento de doenças não está associado ao tipo de piso da pocilga. Botei, formule a outra hipótese, né? E teste H0 para 5%. Conclua, interprete e recomende. Então a outra hipótese é o aparecimento de doenças está. Se uma é não está, a outra é está. Porque uma contraria a outra. Foi dito isso nessa disciplina. Bom, então, você desconfiou, estava certo. Teste de Q quadrado, né? Que é quando você tem duas variáveis qualitativas, né? Também chamadas de categóricas, certo? E que você quer saber se tem alguma associação. Você não diz quem é melhor e quem é pior, você está associado. Tipo de piso tem a ver? Tem. Agora você vai fazer pesquisa mesmo, botando 30 animais de um tipo de piso, 30 animais de outro, e vai começar a fazer as pesquisas, medindo o rendimento dos animais e assim por diante. Adiante. O cálculo matemático está mostrado, temos aula prática para isso, temos aula gravada, né? Você tem os observados e cria os esperados. Como é que são os esperados? Né? Você faz o seguinte, ó. Quanto é esse valor aqui? Certo? Quanto é esse valor? Bom, você vem para o quadro dos observados e diz, de 5.055 animais, havia 1.269 que estavam em pocilgas com pedra de piracuruca como piso. Destes 1.269, 165 desenvolveram a doença. Bom, mas eu quero saber, a minha expectativa qual seria? Então eu digo que de 5.055 teve 1.269. Em 634 eu esperaria quantos? Então é uma regra de 3. Certo? Então, desse valor deu esse. Nesse aqui, X. Então isso aqui é o X. Certo? Isso aqui é o X. Certo? Então, esse valor vezes esse, dividido por esse, dá esse aqui. Ok? Feito isso. Os demais seguem o mesmo sistema. Feito isso, você calcula o Q quadrado. Como é que é o Q quadrado? Você pega observado menos esperado, eleva o resultado ao quadrado e divide pelo esperado. Achou aqui. Depois soma esses valores e achou o Q quadrado. No nosso exemplo, deu 31,74. O tabelado, eu tenho duas linhas. 2 menos 1, 1. Então, nós fazemos assim, ó. 2 por 4. É a nossa tabela. 2 por 4. Duas linhas por 4 colunas. Como é que é o tabelado? É 2 menos 1 por 4 menos 1. Que é igual a 1 por 3. Que é igual a 3. Então, Q quadrado tabelado de 5% de 3. Vai na tabela, que eu não vou aqui atrás dela, que vai perder tempo. Mas vocês sabem usar a tabela. Então, vai no valor 3, aqui no grau de liberdade, e aí sai procurando os 5%. Sai,
Lá em cima aqui tem 5%. Desce. Quem procurou achou 7,81. Portanto, Q quadrado calculado maior que o tabelado, rejeita esse H0, volta para a pergunta. Ao rejeitar H0, você vai dizer o quê? Ó? Que a hipótese de que as doenças dos cascos dos suínos, nas condições daquela pesquisa, não estaria associada ao tipo de piso foi rejeitada, a 5% pelo teste de Q quadrado. Portanto, sim, o aparecimento dessas doenças de cascos estão sim, aliás, nas condições dessa pesquisa, demonstraram estar associadas ao tipo de piso da pocil. Certo? Ponto. Professor, mas quem mais contribuiu com isso? Aí você pode olhar aqui. Ó. Quanto mais diferir o observado do esperado, maior foi aquela contribuição. Então, vamos lá. Pedra de Piracuruca, 165 para 160, 160. Então, você vê que não está muito longe. Não está muito longe. Então, a Pedra de Piracuruca não é tão problemática assim, porque o observado foi próximo do esperado. Cimento, 172 para 160, 17, foram quantos? 12 animais a mais. Aqui só foi 5, aqui foram 12. Então, cimento é um agravante. É um dos agravantes. 199, 163, ó, daqui dá 163, 163 para 237. Então, Pedra de Castelo é mais agravante ainda. Então, Pedra de Castelo é muito ruim para os animais. Não estou dizendo que é, nessa pesquisa foi. Certo? E o chão batido? O chão batido, ó, a diferença entre o observado e o esperado foi muito grande. Ó. Pela estatística, pelos números da pesquisa, esperava-se muitos doentes com... o observado foi 98. Quanto se esperava? 151. Então, chão batido provoca menos doença do que o que se imagina, né? Porque foram poucos, né, em relação ao que se esperava. Portanto, o chão batido foi o que se mostrou mais aceitável para criar esses suínos nas condições dessa pesquisa. Se tiver alguma pergunta, façam. Se não, no que diz respeito a essa lista, eram esses os comentários. Ok? Eu vou dar aqui uma pausa na gravação para fazer uma perguntinha a vocês. Continuando a gravação, o teste de Q quadrado via Excel. Você faz os observados, faz o cálculo dos esperados e pede assim, igual a teste, né? Deixa o programa pensar um pouco, ele está aqui. Teste, aí o próprio programa pergunta, o que é que você quer? O teste Q, 2 cliques. Teste Q, 2 cliques. Aí ele pergunta, qual o intervalo real? Qual o intervalo esperado? Separado por ponto e vírgula. O intervalo real é esse, eu vou e marco. Ó. Marquei. Aí ponto e vírgula. Agora o intervalo esperado é esse aqui. Ó. Aí fecho. Enter. Então o Excel te diz assim. Ou o Excel. Ele está dizendo assim. Ó. Deixa eu ver. Tal. Igual. Teste. Aqui, deixa eu ver se está certo mesmo. Observado. Aí, ponto e vírgula. Esperado. Fecha. Enter. Isso. Então, você tem aqui, ó, esse valor aqui está dizendo o quê? Está dizendo que, vou botar aqui em percentual, né? Praticamente 100% de certeza de que você está lidando com algo que está associado, né? Então, observe que o Excel não te dá o Q quadrado calculado. Ele te dá o percentual de certeza de que o tabelado não é maior que o calculado. Então, ele inverte. Ó, 100% de garantia de que o tabelado não é maior que o calculado. Algo desse tipo. Então, ele está te dizendo que rejeita esse H0. Por quê? Porque o calculado certamente será maior que o tabelado. Em outras palavras, a
probabilidade de que não esteja, que aparecimento de doença de casco esteja associada, o aparecimento da doença de casco esteja associado aos tipos de piso é de 100%. Então, a probabilidade é imensa, é muito grande a probabilidade de que as doenças de casco estejam associadas aos tipos de piso. Bom, isso é o que o Excel faz. Vou aqui parar, dar pausa novamente, retornando à gravação, mostrando como fazer o cálculo do Q quadrado, né, a análise de Q quadrado no SPSS, um programa estatístico que faz isso e muitas outras análises estatísticas. Quem ficar no final da aula, eu posso mostrar como é que ele faz também as análises de formulários. Quem aplica formulários com 10, 15 perguntas, digita as perguntas e respostas no SPSS e ele faz a análise para ti toda de uma só vez, relacionando tudo. Adiante. Como digitar esses dados da tua pesquisa, né, no SPSS? Como digitar esses dados da pesquisa no SPSS? Você clica aqui no SPSS e vem aqui, ó, Data View aqui embaixo, ó, tem visão das variáveis e aqui visão dos dados, está em inglês, data é dados. Então eu vou digitar aqui, ó. Observe que nos dados aparece o sim 4 vezes, ó. Sim, 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 sim. Então eu vou e digito no SPSS sim 4 vezes. Sim, sim, sim e sim. E o não 4 vezes. Não, não, não e não. Às vezes, pessoal, não é bom botar esses tio, cedilha, essas coisas não. Mas, como eu sei que o SPSS aceita, eu botei não com tio. Mas às vezes você manda rodar, o programa fica insistindo com você que tem um erro. Às vezes porque tem um espaço. Você botou não espaldeirado, botou um espaçozinho. O SPSS não lê aquele espaço e não faz análise. Pode só NSP, NEP, não espaldeirado. Ou então NESP. Pode tudo junto, letra maiúsculas, evite acentos, cedilhas e assim por diante. E espaços. Pois bem, o sim. O primeiro sim era o quê? Era vinculado ao PP. Depois CT, PC e CB. Então, vamos lá. PP, o que mesmo? CT, PC e CB. Vê se está certa essa sequência. Tá certo, professor. PP, CT, exato. E aí depois repete, né? De novo. Os não também. PP, CT, PC e CB. Agora os valores. Então você pode dizer para mim, é isso, Soraya, né? O sim no PP, 165. O sim no CT, 172. Entendeu? 165, 172. 165, 172, 199, 199. 98, 198. Não, 98. Né? 98. 98. Aí PP 1104, 1104. 1106, 1106. 1102, 1102. 1109. 1109. Tá digitado. Agora, por favor, façam aí um exercício de criatividade. Lembram que eram 5.055 animais? Pois era para estar escrito aqui, ó, 1, 2, 3, 4, até os 5.055 animais. Era para estar escrito tudinho aqui. É que eu resumi assim, ó, quantos sims aconteceram em Pedra de Piracuruca. Essa quantidade. Mas era para estar aqui, ó, o porco 1 teve sim em Pedra de Piracuruca. O porco 2 teve sim em CT. O porco 3 até o porco 5.055. Então era muita coisa para digitar. O que eu faço? Né? Eu pego e somo eles e boto aqui. Mas o SPSS está acostumado a ter todos os 5.055 dados, os 800 dados, os 300 dados, os 40 dados, conforme a sua pesquisa. Se você entrevistou 60 pessoas, tem que ter 60 linhas com a resposta de cada pessoa. Aí, vamos para as variáveis.
variáveis. A primeira delas era o quê? Eu clico aqui em cima e boto. A primeira delas era doença, né? Doença. Se sim ou se não. Ok? A segunda era o quê? Tipo de piso. Se era de um tipo ou de outro. E a outra era o quê? Era frequência. Frequências. Ok? Então eu volto para lá e vejo. Ó. Observe como ficou agora certinho. Tá vendo? Ó. Tá. E tá. Bom. Então, faça um esforço aí. Ó. Eu fiz a contagem de quantos animais dos, né? 165 mais 1104. Sei lá, 1.200 animais aí estavam no piso de Pedra de Piracuru. Destes, 1.104 não tiveram problema, 165 tiveram. Mas o programa não sabe disso. Então eu tenho que dizer para ele que isso aqui está contado. Certo? Então eu venho aqui, ó, em dados. Vou aqui em weight cases. Weight case é ponderar dados. Ponderar os dados. Então cliquei aqui. Quer ponderar o quê? Ó, do not weight cases. Não ponderar os casos, mas eu quero é ponderar. Quem? Clico aqui, frequência. Aí, ok. Aí ele me abre aqui dizendo, ó, os dados foram ponderados pela frequência. Ótimo. Cadê a tela, professor? Vem aqui embaixo, ó. É só voltar para a tela de novo. Voltei. Agora ele entende que isso aqui é uma contagem que eu fiz previamente. Certo? Bom, professor, e como seria meu caso na minha pesquisa que eu estou aplicando formulário? Final da aula a gente mostra, que é para você especificamente. Mas, adiantando aqui para quem estiver curioso, é assim, ó. Bem aqui tem sexo. Aqui seria sexo. Idade. Renda. Número de pessoas por residência. Aqui seria grau de instrução. E as perguntas que você fez, ó, as perguntas em cima. Ó. Aqui, a pessoa 1 respondeu o quê? Em sexo botou M, masculino. Em idade apertou o 2, que quer dizer entre 18 e 25 anos. Em renda apertou o 4, quer dizer acima de 2 salários mínimos. Aí as respostas, ó, aqui em cima as perguntas e aqui embaixo a resposta do indivíduo 1, do indivíduo 2, do indivíduo 3, do indivíduo 4, até quantos você tiver perguntado. E faz a análise. Muito bem. Para o nosso exemplo, eu já disse que aqui são contagens. Eu já contei quantos tiveram doentes em Pedra de Piracuru e quantos não tiveram. E a mesma coisa para os outros pisos. Agora eu quero análise. Então, análise descritiva, descriptive, statistics. Aí vem aqui, ó, faz comparação de média também, tá vendo? Comparação de média, teste T, papapá, faz tudo que você possa imaginar. Mas eu quero agora análise descritiva, cruzamento, cross tabs, tabelas cruzadas. Enter. Quem? Doença com tipo de piso. Certo? Eu quero saber como é que está a relação de doença com tipo de piso. Mas o programa precisa saber com base em quê? Nas frequências. Então, quem eu deixei livre, ele sabe que vai usar as frequências para dizer se tem associação entre doença e piso. Mas eu não disse ainda que eu quero. Aí eu vou dizer assim, ó, qual a estatística que eu quero? Ele está perguntando aqui, ó, você quer correlação ou que quadrado? Correlação é a nossa terceira unidade. Eu quero que quadrado, que é o assunto atual. Bom, aqui, deu enter, já faz. Mas eu também peço algumas coisinhas aqui que ele me oferece como opção. Depois vocês veem aí em outra disciplina o que é Phi e o que é V de Cramer. Phi e Cramer's V. Isso aqui é um indicador que aparece na análise. Se você tiver uma tabela 2 por 2, você vai usar o Phi. Se você tiver uma tabela acima de 2 por 2, que é o nosso caso, é o V de Cramer. Então, estou falando isso porque às vezes você é curioso, continua estudando. Ah, o professor nem falou disso. Falei agora. Então, ok. Já está sabendo que quer fazer o cast de que quadrado para frequências correlacionando, associando, melhor dizendo, né? Associando doença com piso. O que eu quero? Como eu quero que saia o resultado? Células. Eu quero que os observados eu já dei. Então aqui, ó. Eu quero que o programa calcule para mim os esperados. Ah, então esse aqui, professor, é diferente do Excel. Ele já calcula para você os esperados. Exatamente. E calcule para mim os percentuais. Por exemplo, veja bem aí, ó. O sim de Pedra de Piracuruca, 165. Mais o não, 1104.
igual. Agora, vamos pegar 165 dividido por 1.269, que é a soma dos dois, vezes 100, deu 13%. Então, 13% dos animais que estavam no piso de Piracuruca tiveram a doença. 87% não tiveram. Então, esse monte de cálculo, em vez de eu fazer na mão, eu peço o programa para fazer. Ó. Quero na linha, quero na coluna e quero que o próprio programa some os resultados para mim. Né? 13% com 87% dá 100%. Quero que ele some. Complicou um pouquinho para vocês, mas é bom pedir os resíduos. A gente chama de resíduos padronizados ou ajustados. Clica aqui. Para que é isso? Para você saber quem mais favoreceu para a associação. Quem mais contribuiu para você dizer para o produtor que o tipo de piso tem a ver com as doenças. Por exemplo, cimento é mais propenso a provocar problemas do que pedra de Piracuruca, ou do que chão batido, ou do que pedra de castelo. Então dá para saber disso se você usar os resíduos ajustados. Feito isso, continua e ok. A análise saiu. Então, quem fizer os cálculos, quem fizer passar formulário e pedir análise via SPSS, vai sair um resultado como esse aqui, ó. Vai sair um resultado como esse aqui, ó. Tá. Esse bem aqui, só isso aqui. Certo? Vai sair desse jeito aqui o seu resultado. Opa, vou mostrar só ele. Primeiro, está dizendo que você digitou 5.055 dados. Um a um, ou você somou eles, igual nós fizemos. No caso, se você entrevistou 45 alunos, então tem 45 alunos. Você digitou algum número errado? Não, está aqui, ó, 0 valores perdidos, ó, missing, perdidos. Então não perdeu nada. Como é que a gente perde algum número, professor? Imagine que alguém botou masculino ou feminino. Lá quando você botou masculino, sem querer você apertou a barra de espaço. Aí para o programa tem M e um espaço. Então ele não lê aquele dado. Aí vai aparecer um umzinho bem aqui. Meu Deus do céu, 5.050 dados. Como é que eu vou saber onde foi que eu errei? Não vai saber. Vai digitar tudo de novo. Para corrigir esse erro. Certo? Muito bem. Se lá no último número, na última célula, você sem querer botou um ponto, então tem 5.056 dados. Aí ele vai ler aqui, ó, tem 5.056 e tem um perdido. Aí você vai dizer, mas só são 5.055. Então, se você entrevistou 45 produtores e aqui aparece 46, é porque o programa leu uma célula a mais. É melhor abrir, deletar esse programa e abrir tudo de novo, digitar tudo de novo, do que ficar procurando onde foi que errou. Uma vez me mandaram uns dados e o erro era o quê? A pessoa escreveu 33 anos, mas botou 33,0. Então, 33,0 e o programa lê 0,0. Deu tudo errado. Adiante. O programa vai calcular para você isso aqui, ó. Professor, isso aqui eu faço à mão. Faz sim, ó. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Observe. Você pode muito bem dizer assim. Quantos não tiveram doenças? 4.421. Quantos tiveram doença? 634. 98 dos que não adoeceram estavam no chão batido. Isso é quantos por cento de 634? É 8%. 172 é quantos por cento? 13,5%. 199 é 15, isso. E assim por diante, você pode sair somando. Né? Então, o programa faz por você. Ó, aqui, ó, 87,5% não tiveram a doença. 13%, quase 12,5% tiveram a doença. Então o programa calcula para você um monte de percentual que você não precisa fazer à mão. Né? Mas o exame que você quer aqui, o teste não é percentuais. Você quer Q quadrado. Portanto, está lá embaixo. Ó. Q quadrado é chamado de Q quadrado de Pearson. Pearson é o autor desse teste. Q quadrado de Pearson foi igual a 31,74. Está vendo? Igual que nós achamos. E qual foi o valor do grau de liberdade, né? Ó, degrees free, grau de liberdade. Ó. Qual foi o grau de liberdade
né? Freedom, né? Liberdade é freedom. Qual foi o grau de liberdade para o nosso valor? Foi 3. 2 linhas menos 1, 4 colunas menos 1, 3. 1 vezes 3 é 3. Foi 3. Professor, mas aqui não deu o tabelado, não. Não, ele está dizendo assim, ó, 0% de chance de que o que ocorreu na tua pesquisa tenha sido por conta do acaso. Foi, de fato, por causa do tipo de piso. Então, a leitura do Q quadrado para o SPSS é assim. Qual a probabilidade de esses animais estarem tendo problemas de cascos por puro acaso? 0. Professor, se esse valor aqui fosse um 8 e um 4, aí você faz vezes 100, 84. É 84% de ser obra do acaso. Ah, então, isso aqui é totalmente do acaso, portanto, não houve associação. Provavelmente, se aqui fosse um 84, que vezes 100 daria 84%, aqui seria 0,30. O Q quadrado seria tão pequeno que não passaria do tabelado. Então, veja se você entende. Como o Q quadrado foi alto, o calculado, é 0% de chance de você aceitar H0. Portanto, rejeita. Se esse Q quadrado fosse bem pequenininho, 0,40, 1,3, aqui seria 33, aí vezes 100, dá 33% de chance de ser obra do acaso. Então você diria que não houve associação estatisticamente significativa pelo teste de Q quadrado entre tal coisa e tal coisa. Né? Porque o percentual de chance de ser do acaso é muito alto. Professor, qual é o limite? 5%. Está lembrado? Passou de 5%, você já diz que não houve associação. Né? Então é só lembrar. Então, se esse valor aqui fosse assim, ó, 0, aqui tem um zerozinho, né, ó, 0, aqui 0,7. Então, vezes 100 dá 7%. Então, se tem 7% de chance de ser do acaso, é do acaso. Então, a probabilidade é muito pequena de não ser do acaso. Portanto, você diria que não houve associação. Aceita H0. Obviamente, se esse valor aqui for 0,07, esse Q quadrado aqui não é 31. É 2,3, 4,2, é pequeno. É isso. Certo? Mas o que é aquele ajustado? Né? Aproveitando aqui para conversar com vocês um pouco mais avançado, tem sempre um ou outro que gosta da coisa mais rebuscada. Né? Aquele que não pode até sair da sala, fica à vontade. Não é expulsando, é dizendo que agora eu estou aprofundando em estatística, numa leitura mais aprofundada do Q quadrado. Você vem para esses dados aqui, ó, esse daqui, ó, Adjusted Residual, resíduo ajustado. E olha aqui, para não, dos que não adoeceram, quando for positivo, onde for maior do que 1,96, aí você escreve no seu caderninho, ó, ajustado, o positivo tem que ser maior que 1,96. O negativo tem que ser menor do que 1,96. Só como é que é isso? Se for 2 negativo, 2 negativo é menor do que 1 negativo, tá lembrado? Quanto mais longe do zero, né? Então, só para repisar bem aqui essa história, ó. Então é assim, ó. Os números reais é assim, ó. É menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Tá vendo? Então, 2 negativo é menor do que 1, que é menor do que 0. Então, se aqui for 1,96, certo? Então, todo número acima dele foi significativo. No caso, acima numericamente, né? Mas está abaixo porque o sinal faz com que ele seja menor. E aqui, 1,96. Então, todo valor acima disso é significativo. Voltando para o SPSS. Opa, dos dados. Aqui. Então, esse valor, para não, superou, quer dizer o quê? Que não ter tido doença de casco em chão batido, foi o chão batido que provocou essa menor quantidade de doença. Ok? Agora, o chão batido para sim foi negativo. Isso quer dizer o quê? Que foi o chão batido que, ou melhor, para não doença, né?
e que foi o chão batido que provocou menor doença. Aqui, ó, o chão batido foi eficiente em promover mais saúde e foi ele que evitou mais doenças. Como é que vê isso? Observe. O contado foi 1.109. O esperado foi 1.055. Então, contei um valor, mas eu esperava menos. Certo? Contei um valor, eu esperava menos. A quantidade de animais sadios foi maior do que o esperado. Então, o chão batido contribuiu para não adoecer. Aqui, eu tinha 98 doentes, mas eu esperava quase o dobro. Né? Eu esperava 151. Então, o chão batido provocou menos doentes. Essa é a leitura. Cimento. Cimento deu o valor 1.1. Ele está fora. Ó. Ele está à direita de 196. Então, cimento não contribuiu nem para adoecer, nem para não adoecer. Está vendo? 1.1 e 1.1. Cimento não foi um agravante para os animais. Você podia dizer assim, ó, se você quiser cimento na sua propriedade, se você quiser botar um piso, bote de cimento. Né? Por quê? O chão batido tem aquele problema, vai desgastando, né? Você vai lavando, daqui a pouco tem que repor de novo. Então, já que vai botar piso, bote cimento. Por esta pesquisa, pessoal, não estou dizendo na prática, não. Na prática, cimento não é bom para porco. Por quê? Se você botar cimento queimado, fica liso, o animal fica só escorregando, tem problema de articulação. Se você botar áspero, racha o casco. Depois vocês vão ver como devem ser os pisos de pocilgas. Muito bem, por esta pesquisa, já que vai botar um piso, bote de cimento. Bom, e pedra de castelo? Observe, eu tinha uma expectativa de 1.100 não doentes, mas deu mais. Então, pedra de castelo favorece uma quantidade menor de sadios, portanto, ele é um agravante. E para doentes, eu esperava 200 e deu 163. Né? Então, a pedra de castelo teve o valor esperado, né, menor do que o que eu encontrei. É um agravante a pedra de castelo. Certo? Portanto, não use pedra de castelo, por favor. Isso aqui é totalmente hipotético. Pedra de castelo é bom para pocilgas. Né? Mas os números aqui, eu simulei aqui números avulsos e acabou dando assim. Pedra de piracuruca não surtiu efeito, não influenciou. Né? O esperado, o contado, que é observado, e o esperado foi muito próximo entre si, tanto para um como para o outro. Então, já que vai ter que usar piso, use cimento ou pedra de piracuruca, porque eles não influenciaram nas respostas. Mas sugiro não utilizar pedra de castelo, nas condições que essa pesquisa foi feita. Certo? Pedra de castelo é um agravante. E a ausência do piso, melhor ainda, se você puder e quiser não ter piso, né, usar chão batido, é melhor ainda. Vai ter os problemas de manutenção desse piso. Né? Pois bem, nesta pesquisa foi assim. O senhor produtor tem os problemas de manutenção, mas chão batido foi melhor de todos os três. Certo? Professor, foi melhor? Foi melhor? Não. Chão batido está mais associado ao não aparecimento das doenças. Certo? Ele foi o que mais se associou a não aparecimento de doença. Sendo que cimento e pedra de castelo foi o que mais associaram-se à doença. Melhor, a pedra de castelo foi o que mais se associou à doença. E cimento e pedra de piracuruca ficaram indiferentes, a gente diz, não significativos. E não influenciaram nem para mais nem para menos. Traduzindo, considerações gerais. Nas condições da pesquisa, com todos os problemas de manutenção, recomenda-se o chão batido. Mas, se esses problemas são ruins para o senhor, na sua pocilga, use ou cimento ou pedra de piracuruca. Não houve diferença significativa entre os doentes e não doentes, entre o esperado e o contado, quando os pisos eram esses. Ok? Então, é mais ou menos essa a leitura. Vou parar de gravar, se não tiver nenhuma pergunta.